Oi, hoje é a resenha do conto O Tigre da Senhora Peckletild, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos. Claro, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E é assim, uma pequena história muito bem humorada desse autor inglês. Miss Peckletild tinha o desejo e a intenção de caçar um tigre. Não que a ânsia de matar tivesse surgido subitamente dentro dela, ou que sentisse que deixaria a Índia mais segura e saudável do que a encontrou, com uma fração a menos de feras selvagens por milhão de habitantes. O motivo principal para esse desvio súbito em direção aos passos de Nimrud era o fato de que Luna Biberton voara 18 quilômetros no aeroplano de um aviador argelino e não falava de mais nada, apenas uma pele de tigre conquistada pessoalmente e uma farta colheita de fotografias na imprensa poderiam contrapor com sucesso esse tipo de coisa. Assim começa O Tigre da Senhora Peckletild, escrito por Saki. Conta a história, obviamente, dessa senhora que está morrendo, claro, de inveja dessa, vamos colocar entre aspas, né, amiga de sociedade, naquelas, né? Sempre uma mulher que está um pouquinho acima da outra em termos de status, né? E claro, a outra caçou um tigre e usa a pele desse tigre para se expor em fotografias, mostrar para todos os conhecidos, aquela coisa maravilhosa que, obviamente, a senhora Peckletild está morrendo de inveja. Ela tem que fazer o mesmo, ela tem que caçar então um tigre. Ela mete isso na cabeça. E claro, ela não tem nenhum dote de caçador, obviamente, né? Então ela tenta arranjar um jeito de facilitar as coisas. Na verdade, ela faz um arranjo muito do esperto, né? Na Índia, aliás, ficou um pouco na dúvida onde exatamente ela mora, se é na Índia ou na Inglaterra, mas me parece que ela já mora na Índia, a senhora Peckletild. Então ela meio que descobre uma certa vila onde é possível caçar de uma maneira com certeza segura, sem nenhum risco para ela e também para sua dama de companhia, que é a Louisa Madden, que aliás é uma boa personagem aqui também. Mas eu não vou dizer mais nada, porque essas duas, caçando a senhora e sua dama de companhia, é sensacional. E claro, não posso estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, já adiantei na abertura do vídeo, sim, esse conto aqui funciona. É um conto engraçado de Saki. Com certeza, quando ele se mete a acertar o tom, realmente o texto fica muito leve, muito cômico e sem fazer muito. Realmente, ele não precisa fazer nada de extraordinário, apelar para piadas muito óbvias, mas com certeza, com um detalhe no momento correto, tudo passa a ser muito mais engraçado. Torna a situação completamente cômica, ou talvez tragicômica para ser mais exato. Isso, claro, porque a situação aqui já é um pouquinho conflituosa, né? Sabemos que essa senhora, Miss Peckletild, ela não sabe caçar, não sabe caçar nada, para falar a verdade, quanto mais um leão, né? Uma fera completamente perigosa. E sua dama de companhia também não é daquelas que a gente possa confiar muito em termos de ousadia. Na verdade, é bem descrito ali num certo momento que essa dama de companhia faz de tudo para não ser obrigada a fazer um pouquinho mais do que ela já foi contratada para fazer. Afinal de contas, uma dama de companhia meio que sempre fica ali do lado da sua senhora, não faz nada demais para ser mais exato. Ou seja, se ela precisar fazer alguma coisa durante essa tal caçada ao tigre, realmente ela não vai querer. Claro, por motivos bem econômicos, não é porque ela não queira ajudar a sua senhora. Mas o que vale que realmente a graça desse conto está justamente nessa relação entre as duas. Se não fosse a troca, claro, a troca de farpas entre elas, nada disso aqui teria alguma certa graça. Tudo ficaria meio rotineiro. Claro, a gente tem que levar em consideração que o autor, o Saki, ele gosta de expor exatamente esses perrengues da sociedade inglesa. E aquela coisa, né? Não precisa estar lá em Londres, pode ser aqui mesmo na própria Índia, uma das colônias do Império Britânico. Funciona tudo na exata medida, porque a pompa inglesa, a fleuma, principalmente entre as mulheres, precisa ser mantida. E claro, a gente tem a base para ter toda essa história aqui ficar engraçada. Como eu disse, no relacionamento trocando farpa entre as duas, tudo fica ainda melhor. E claro, né, o toque perfeito de tornar tudo isso aqui realmente engraçado é exatamente uma piada. Olha só que curioso.
Sim, o contexto é leve, é solto, mas o que faz realmente tudo ficar com maior comicidade é realmente uma piada muito bem aplicada. E a gente pode até comparar com o que está acontecendo aqui em termos do contexto da narrativa, né? Estamos numa caçada junto com a senhora Peckeltaut e sua dama de companhia, a Luísa. Realmente, por causa do desfecho, inclusive, dessa grande aventura dessas duas mulheres, é que temos exatamente a piada colocada no momento certo, o que faz com que tudo se desdobre em outra coisa. É realmente, a piada colocada exatamente nesse ponto faz com que, inclusive, essa própria história, que é curtinha, que a gente pode considerar como um fiapo de história, como eu gosto muito de dizer quando não se tem muito a oferecer em termos de peripécia dentro de um conto, realmente, por causa desta piada, tudo se transforma para a segunda parte aqui desse texto, quando, claro, as duas voltam para o seu conforto do lar em segurança. Não vou dizer se a caçada teve um grande êxito, é bom vocês descobrirem quando estão lendo aqui este pequeno conto do Saque. Mas eu posso adiantar que nessa segunda parte voltamos a ver inclusive um personagem que está se repetindo já bastante vezes aqui nessa coletânea do autor, que é o Clovis. Essa é a terceira vez que ele aparece por aqui. Ele deu a primeira cara no conto que dá inclusive nome a essa coletânea, que é Um Gato Indiscreto. Depois ele retornou, se eu não me engano, foi no conto anterior, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode considerar uma coisa bastante interessante. Na abertura aqui desse livro, há um texto introdutório onde se é revelado que muitos personagens voltam a aparecer com certa frequência entre todas as pequenas histórias aqui contidas. Por exemplo, Reginald teve 3 contos onde ele participava. Clovis meio que já empatou com ele, então, em termos de participação. Só que, para falar a verdade, né, os dois personagens são até um pouco parecidos. Eles se repetem nessas pequenas histórias, mas a gente não consegue identificar exatamente uma certa personalidade fixa. Na verdade, a gente reconhece que ele está participando de novo por causa do nome. Se ele tivesse um outro nome, a gente nunca poderia dizer, ah, esse personagem é muito parecido com aquele outro que já apareceu em história anterior. Não, o que marca mesmo é o nome do personagem. Claro, tem um certo grau de alfinetada também típico do humor inglês. E aí que a gente, claro, pode dizer que pode ser qualquer personagem. Se tiver um outro nome, a gente não vai associar que aquele personagem participante aqui dessa história já esteve presente em outras duas anteriores. De qualquer forma, esse Clovis de vez em quando aparece em algum desses pequenos contos por aqui. E sim, ele dá sempre aqueles comentários ácidos, claro, a respeito de como terminou essa grande aventura das duas mulheres, essa caçada ao tigre. Ele faz um comentário muito interessante, mas também fica só nisso. A gente pode até considerar como uma segunda boa piada que temos por aqui, mas fica nisso. No comentário que ele faz, mesmo assim, não dá para dizer que estamos então entendendo um pouquinho melhor esse personagem constante aqui nos contos. Não é verdade, é forçar um pouquinho a barra. De novo, é apenas outro personagem com humor ácido, que por coincidência também se chama Clovis. Nada mais do que isso. Talvez em outras histórias a gente perceba, inclusive, que ele possa até ser o protagonista, porque nesses 3 momentos que ele apareceu, ele é apenas um coadjuvante, é um sujeito que está ali no meio da cena e de repente ele manda um comentário muito interessante, claro, tendendo ao engraçado ou pelo menos sarcástico, aí quem gosta do tipo desse humor. Mas sim, o que ele comenta a respeito das duas senhoras, por causa do desdobramento lá da aventura da caçada do leão, é muito interessante. Leão não, tigre, né? Eles estão caçando um tigre. Muito mais vistoso, né? Uma pele de tigre para uma senhora do que uma pele muito comum de leão, né? Mas o que vale é que sim, temos, depois dessa segunda parte, enfim, no desfecho dessa pequena narrativa, uma boa de uma reviravolta. Digamos que ela não é do tipo que traga novos ares a essa contenda aqui que aconteceu. Eu digo contenda porque a gente precisa lembrar que todo este conto está baseado no relacionamento dessas duas mulheres, a senhora e sua dama de companhia. Ou seja, então é fácil supor que a reviravolta que vai acontecer ao final da história tem a ver também do relacionamento das duas. Não dá para tirar outra coisa. Bom, você podia pensar que talvez Clovis pudesse interferir em algo. Na verdade, não. Aliás,
deixa para que a reviravolta aconteça sai da boca dele, mas fica só nisso, apenas uma coincidência, podemos dizer. E sim, o que acontece de reviravolta aqui para fechar esse conto não é algo extraordinário, é algo típico. Mas, mesmo assim, depois que a reviravolta acontece, temos duas frases finais ali nos últimos parágrafos que realmente pode dizer que o Saki ele consegue alinhavar o desfecho, inclusive a reviravolta, com tudo que ele já havia dito antes. E não tem a ver exatamente com o tigre, vamos combinar, mas com aquela coisa da pompa, do status social que os cidadãos ingleses têm ali dentro do império, né? Mesmo estando em plena colônia, a Índia. Eu não posso dizer detalhes porque senão estraga a surpresinha ao final. Mas voltando especificamente ao bom tiro dado aqui, a piada que eu disse, né, que acontece aqui nesse conto do Saki. Para falar a verdade, esse aqui já é o 10º texto que a gente está lendo na coletânea do autor inglês. Eu posso dizer que dessa vez eu acho que eu ri com mais vontade realmente, porque é uma boa piada, o desfecho ali da grande aventura da caçada realmente tem um contexto muito interessante, que você pensa que tudo que foi planejado deu certo ou não deu certo, não vou identificar para vocês, e quando vem uma espécie de reviravolta interna, que é exatamente a piada, funciona muito, porque é aquela coisa que, caramba, como é que isso aconteceu? E ajuda e não ajuda também o contexto geral daquela caçada. É muito boa a sacada e realmente, como eu disse, eu ri forte, eu ri bastante. E não me lembro de ter rido tanto assim nas histórias anteriores, que também tendiam ao engraçado puro e simplesmente. Porque a gente tem que combinar que a maioria das graças que Saki faz aqui nas suas histórias tem a ver com as picuinhas. Na verdade, isso aqui é uma picuinha também que acontece de um personagem para outro. Mas na verdade, o contexto desta picuinha é muito, digamos, esperto, muito elegante aqui ao texto, e faz com que o Saki tenha tido uma grande ideia aqui, que faz com que a piada em si tenha força não só cômica, mas também narrativa. Ela torna a história diferente, completamente diferente, ou seja, você se diverte e também fica curioso. Peraí, o que vai acontecer por causa justamente desta piada colocada no ponto certo? Um grande jogo narrativo que o autor criou, com certeza, a melhor parte então do texto. Só que, embora isso seja a melhor coisa que eu vi talvez entre os 10 contos primeiros aqui dessa coletânea, não quer dizer que torna esse texto aqui sensacional. Às vezes isso acontece. Um texto que tem uma narrativa um pouquinho fraca, uma peripécia mais ou menos, às vezes é salvo por exatamente também tiro que é perfeito, colocado no momento certo, que faz com que a história comece a ficar grandiosa. Aqui, na verdade, isso não acontece. É uma boa sacada, mas não faz com que o texto seja memorável. Ainda assim, é fácil de esquecer ele depois de um certo tempo de ter lido. E com certeza, portanto, não se torna uma obra inesquecível. Talvez durante um tempo você possa até lembrar, tem aquele desfecho esperto ali naquela história, ou melhor, reviravolta no meio do conto. Mas dá para esquecer sim, com certeza. Portanto, para O Tigre da Senhora Packletild, escrito por Saki, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Se tivesse um pouco mais de ritmo até o final, valeriam 4 com certeza, mas 3,5 asteriscos tá de bom tamanho. E já vale a dica, amanhã teremos a penúltima história aqui de Negrinha, de Monteiro Lobato. Ou seja, estamos fechando mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E vou logo avisando, né? Na expectativa, qual será o livro que substituirá esse autor brasileiro. Bom, já dou uma dica, é um autor nacional também, e com uma pegada que lembra um pouco muito do que temos aqui ao final de muitas histórias do Monteiro Lobato. Eu ia falar Machado de Assis, Monteiro Lobato. Sim, a gente sempre sabe que ele tem uma tendência a fazer uma coisa mais de certa violência no desfecho de suas narrativas, nos seus contos. E o próximo autor que substituirá esse livro aqui é marcado por isso também. Mas a gente vai descobrir isso daqui a 2 semanas. Por enquanto o próximo vídeo não chega, que é o próximo conto de Monteiro Lobato, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2020 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!